Hoje no Eu Podcast vamos falar sobre a área da saúde. E quando a gente vai para emergência, para urgência, quando a gente é atendido em um acidente, é o enfermeiro que está lá, técnico ou enfermeiro. Mas é o enfermeiro que dita a regra. O médico dá a medicação, diz, mas é o enfermeiro responsável por essa medicação. E hoje vamos conversar com a Lana De Gasperi, que é enfermeira. Estamos na semana, do enfermeiro. Lana, obrigado por ter aceito o convite e ter vindo aqui falar conosco. Como é que tá? Tá bem? Eu tô bem, eu agradeço essa oportunidade. Acho que dentro da Semana da Enfermagem não teria um dia melhor pra gente estar aqui e comemorar isso aí junto de vocês e junto de todo mundo que nos assiste também. Para conhecermos um pouco mais da Lana. A Lana é da onde? Eu sou natural de Marques de Souza, venho de uma família simples, de pais agricultores. A minha faculdade a minha graduação não foi algo simples, nem muito planejada, eu acho que é a realidade do dia a dia das pessoas comuns, é um mês de cada vez, um boleto de cada vez, Então, nunca me faltou nada na minha vida, muito pelo contrário, os meus pais trabalharam muito para me proporcionar o que eu tenho hoje, junto do meu irmão. Então, a gente é uma família de 4, o filho, então, a filha da dona Rosane e do seu Wilson, irmã do Anderson. E hoje só existe a Lana enfermeira porque os 3 trabalharam para isso. Então, a minha graduação, o meu currículo, o meu certificado, ele deveria ser dividido em 4, A Lana, o Anderson, a Rosane e o Wilson. Tu te emociona falando disso? Por quê? É difícil, a gente... Não que vir de uma cidade pequena e tudo mais, a gente não conquistar várias coisas, Mas só dentro da nossa casa que a gente entende a nossa realidade, Então, a gente vê pai, mãe, irmão se abster de muitas coisas, pra minha graduação acontecer. E às vezes a gente até peca um pouco de não ser tão grato a isso, Mas é algo que não existe em mim, Eles sabem exatamente que a Lana enfermeira é só porque o meu irmão se absteve de muitas coisas, dentro da vida adulta dele. Então a gente tem uma diferença de 10 anos. Então hoje, se eu tenho 30, ele tinha na época 20, Ele é mais velho que eu. Isso, ele é 10 anos mais velho que eu. Eu teria 40, Então, ele na vida adulta dele se abster de várias coisas do que um homem adulto precisa, de tudo mais. Os meus pais, que são agricultores, então a agricultura hoje não tem um salário definido, Então eles produzem, e o trabalho nunca diminui, muito pelo contrário, sempre aumenta. Mas o salário não é algo que a gente tem certeza no final do mês, E o boleto tem certeza, mas vai chegar. O boleto a gente tem certeza que vai chegar. Então era um mês de cada vez e eu sempre trabalhei, sempre fui... A minha educação vem de casa, toda educação vem de casa. Mas eu acho que a educação se molda depois que a gente se torna adulto, Então os meus pais sempre nos ensinaram, tanto eu e meu irmão, o que é certo e o que é errado. Não existe meio certo e nem existe meio errado. Ou tu fez certo ou tu fez errado, E a minha graduação é totalmente deles. É do Wilson, da Rosane e do Anderson. Que bonito ouvir isso. E porque às vezes a gente acaba, que nem tu falou mesmo antes, acaba esquecendo, da nossa origem, esquecer de onde que a gente veio, por que nós estamos nessa posição, que às vezes é favorecida em comparação a outros, Exatamente. E a faculdade particular, a gente vê isso, O pessoal, existe um preconceito, pro aluno que vem de uma faculdade particular, Mas ele não sabe o que acontece atrás pra gente poder proporcionar uma faculdade particular. Então, a gente não tem condição de fazer um cursinho, de fazer um curso preparatório em um horário que a gente não esteja trabalhando. A gente tem que trabalhar, das 7 da manhã às 5 horas da tarde para poder estudar à noite. Então, a gente não tem aquela condição, ou os nossos pais não nos fornecem, a gente não vai conseguir ter aquilo para fazer um cursinho de segunda a sexta e tentar passar em alguma faculdade federal, Não era algo da minha realidade. Eu precisava trabalhar para auxiliar dentro desse boleto e mais ainda auxiliado por toda a minha família. E o que tu fazias para ajudar a pagar? Trabalhava em casa mesmo? Não. Eu hoje na minha trajetória, então, tenho 30 anos,
Sempre trabalhei, né, a partir dos 18 anos. Antes dos 18 também fui estagiária, mas dentro da minha vida eu tive pouquíssimos empregos. Então, eu tive 7 anos dentro de um laboratório de análises clínicas, que era onde eu trabalhava em Marques de Souza, né? Então, de segunda a sexta era o trabalhado, né? Então, a renda que vinha dali ajudava dentro da minha faculdade e os meus gastos particulares também, porque a gente precisa viver, né? Isso a aí. gente Tem alimentação, tem roupa, tem transporte. tem transporte, né? que é Então, caro. isso. E tem estudos, né? A faculdade não é algo que... a aula começa às 19h15 e eu vou ficar até às 22h10 lá dentro da universidade. Eu não vou gastar, eu não vou comer, eu não vou beber. E muitas vezes a gente se abstém de muitas coisas, muitos privilégios, porque a gente sabe que mês que vem a gente vai precisar. Então, tinha meses que realmente a gente come antes de ir, para não precisar comer na universidade, porque a gente sabe que o valor é diferenciado, né? A gente já ia para casa mais tranquilo. E era isso. Por isso que quando tu fala, eu sou enfermeira, vem uma história. Veio uma história. Eu digo que quem me conhece sabe, né? Eu sou extremamente feliz dentro da minha área. Eu não me vejo e eu não sei fazer outra coisa na minha vida a não ser enfermeira. Cuidar de pessoas. O meu legado é esse. E eu sou feliz porque eu encontrei o meu propósito dentro da minha vida como enfermeira. Então, eu vejo, às vezes, né, a população, amigos, ou até profissionais juntos, colegas, que não se encontraram na profissão. E eu consigo entender a tristeza que deve ser, né? De, às vezes, tu tá trabalhando numa área que tu não gosta, tu tá infeliz na tua profissão, ou infeliz na tua vida, e dentro da minha profissão eu sou extremamente realizada, e nada na minha vida faria eu ser outra coisa a não ser enfermeira. Por que tu escolheu a enfermagem? O que aconteceu para te escolher? É uma história engraçada, porque eu queria fazer medicina veterinária, né? Então, família de agricultor, mexe com bicho. Deixa os bichos que é eu que cuido. Não. Tem vaca, cavalo, periquito, papagaio, tinha tudo, né? E na minha cabeça, a minha área era aquela. Só que eu nunca fui muito da roça. Então, assim, eu gostava de ver, mas não de botar a mão, né? Então, assim, e isso era sempre mais do meu irmão. O meu irmão, ele sempre foi, da minha vida inteira que eu conheço ele foi funcionário público, e ele é funcionário público. Só que quem toca as coisas em casa com meu pai e com a minha mãe é o meu irmão. Né? Então, uma vez eu falei pra ele, não sei o que a gente tava fazendo, eu falei, mano, porque a minha mãe, ela não nos deu muita opção de vida depois de terminar o ensino médio. Ela sempre deixou muito claro ali, né, entre família, ou vocês fazem faculdade ou vocês vão ser funcionário público. Vocês têm que estudar. Né? Que isso aqui, o que a gente vive, sim, dá pra viver, vive bem, mas é incerto. Então, vocês... Ela queria uma garantia. Ela queria uma garantia. O meu irmão, eu dizia pra ele, como tu é mais inteligente, tu já foi pro funcionário público e já passou de primeira. Eu falei, como, né, tenho que dar uma estudadinha a mais, vou fazer uma graduação. E na minha cabeça eu falei pra ele um dia, mano, vou fazer medicina veterinária. Não, eu quero ser veterinária. E ele olhou pra minha cara e ele falou, do que, Alana? Eu falei, não, de bicho grande, eu quero cavalo, vaca e tudo. Dele, Alana, tu nunca botou a mão numa vaca. Eu falei, mas... Morando no interior. Eu falei, mas, mano, eu gosto de ver, né? Eu gosto de ver, eu quero saber tratar. E daí ele, né? Toda sinceridade dele. No jeito muito carinhoso dele, só conhecendo ele, sabe, né? Ele falou, quem tu conhece de veterinária, mulher que trata bicho grande? Quem vem aqui em casa de veterinário que trata bicho grande? Eu falei, pois é, normalmente é todo homem. Daí ele falou, então tu vai ter que aprender já a lutar nessa tua área aí. Porque não é o comum realmente ver mulheres veterinárias de animais de porte, né, de porte maior. E daí eu fiquei pensando no que ele me falou e surgiu essa oportunidade de trabalhar dentro de um laboratório de análises clínicas lá em Marques. E nisso eu já tinha uma prima minha que é enfermeira e que muito dela tem em mim, né? Ela é extremamente profissional, extremamente humana, capacitada. E eu sempre fui uma fã da profissão que ela tinha. E do jeito que ela me trazia as coisas. Mas eu nunca pensava, não, eu não sei fazer isso.
É muito longe para mim. Eu pensava, acho, pra mim ser ela, tá muito longe ainda. E daí eu fui trabalhar no laboratório e comecei a entrar dentro do Hospital de Marques de Souza e começar a ver a realidade e entendendo que essa minha prima me trazia de realidade dela, porque ela já era formada há mais tempo. E eu pensei, por que não? Né? Acho que eu gosto de estar dentro de um hospital. Eu tô gostando mais do que eu achei que eu gostaria. E foi aí que eu comecei. Saí do ensino médio e falei, não, eu não vou fazer outra coisa. Eu não vou fazer técnico de enfermagem antes. Vou direto para enfermagem. Eu vou direto para graduação, porque tenho certeza que é isso aí que eu vou fazer. E hoje estamos aí. Bom, temos dúvidas, mas dizer, enquanto somos café, Alana, Claro. café feito pelo Jonas aqui, obrigado, Jonas, ótimo café. Nós estamos dentro da Oral Unique, que é um parceiro nosso, né? Aqui dentro nós temos o nosso estúdio. Sicredi, um abraço a todo o pessoal do Sicredi, que sempre acreditou nesse projeto. Cadeirode, né? Quem está vendo aqui, né? Cadeiras, é confortável essa cadeira, né? É muito confortável, dá para levar para o hospital. Também. Kikão, né? O Kikão Lanches. Santa Clara Máquinas, Elite Steel e Mogel, 40 anos. Gostou do vídeo? Compartilhe e se inscreva no canal lá do Eu Podcast no YouTube. Agora, Alana, tu trabalha no Hospital Bruno Born. Sim. Veio de Marques Souza, logo que te formou, foi pro hospital, ou tu trabalhou em outras áreas antes de pegar a emergência, que é onde tu trabalha hoje? Não. A minha carreira ainda, eu digo que eu sou um peixe ainda aprendendo a nadar, né? Então, a minha carreira profissional, ela não é tão longa quanto alguns profissionais da área da saúde, né? Eu tenho 5 anos de formada e 5 anos de emergência, né? Direto? Direto. Então, ao me formar, eu já iniciei dentro do Hospital Bruno Born, então já tive a grande oportunidade, né, de entrar em uma grande casa, né, e ter um grande conhecimento, porque a gente sabe que a nossa realidade hoje da nossa formação, né, de graduação ou qualquer coisa, ela não tem como ser completa, né, Joel? Tem coisas que não acontecem no nosso estágio. E isso vai depender muito do nosso sazonal, né, da nossa época que a gente vai fazer o estágio e tudo. Então, a gente faz um estágio preparatório de 425 horas aí, 2 estágios, a gente passa um ano inteiro em estágio prático dentro da faculdade. Mas quando a gente vai para a tua área, assim, que onde tu veste a camisa como enfermeira é diferente. Então, eu iniciei no Hospital Bruno Born há 5 anos. E fui diretamente, era a época de Covid, nós estávamos no primeiro ano ali do Covid, e eu fui direto para uma observação Covid. Então, ali eu tive, né, o ensinamento do que ainda o pessoal ainda estava descobrindo pelo Covid. Porque era uma área totalmente desconhecida, a gente não sabia, né, a gente não tinha quase estudo sobre Todo mundo com medo. Todo mundo com medo, e o profissional da saúde lá dentro. Então, comecei na observação Covid, a gente fala como durou, né? Porque isso girou muito rápido, virou a chave muito rápido de observação para UTI Covid em questão de meses. Então, iniciei ali, depois de meses, acho que era 4, 5 meses dentro da observação Covid. A minha observação Covid virou UTI Covid 4. Então, a gente tinha várias UTIs Covid dentro do Hospital Bruno Born. E a que eu fazia plantão era a UTI Covid 4. Então, uma recém-formada, né, que inicia ali a tua carreira profissional, entra dentro da observação Covid, vira UTI Covid 4. E depois disso, a gente trabalhou dentro da UTI Covid 4, a gente, né, entendeu sobre a patologia, entendeu sobre a doença, né? Tinha medo, não? Com certeza, né? Não tem como falar que a gente não tinha medo, né? Porque trocava tudo, né? Chegava ali, botava outra roupa, Joel, ensacava. A gente trabalhava com 2, 3 aventais, né? De início, a gente trabalha com um pijama, que, né, é o pijama hospitalar, e a gente trabalhava com mais 2 aventais de proteção. Mais 2 máscaras, mais um face shield, né? Que é proteção de aéreo, então, luvas. De cutícula. 2 pares de luva. E, assim, o profissional da saúde, ele tem medo. Só que o nosso maior medo é levar para casa. Para a família. É para a família. Então, a gente sabe, a gente escolheu estar lá, né? Então, medo a gente tem hoje, né? De iniciar o plantão, tem tantas doenças desconhecidas, tem tantas coisas acontecendo dentro, né, de emergências. Então, medo a gente tem todo dia, e o medo faz a gente ser humano, né?
Então, é bom a gente ter medo, porque a gente se torna mais cuidadoso, a gente se torna mais detalhista. Mas o medo do profissional da saúde, eu posso falar com 100% de certeza, é levar para casa. Para aqueles que não escolheram estar ali. Para aqueles que não escolheram estar ali. Então, o meu medo era só levar para casa. Então, a gente passou, eu particularmente, passei muito tempo sem ir para casa, né? Porque eu nunca... Mas ficava onde? Daí alugou um apartamento? Não, eu já me mudei aqui para Lajeado junto com meu namorado, a gente já morava aqui em Lajeado. Na época do estágio já não compensava mais esse ir e voltar, né? Sim. Porque ele também é de lá. Então a gente já morava aqui. Mas entre tu e o teu marido, entre tu e teu namorado, tu consegue desenvolver melhor, né? Nós somos jovens, né? Então, assim, tem ali... Mais resistente à doença. Isso, a gente tem precaução, a gente cuida. Mas levar para os teus pais idosos ou para tuas sobrinhas, né, recém-nascidas, que eram... Hoje eu tenho eu falo que eu tenho um irmão e 4 sobrinhas, né? Então, sempre se tornou um pouquinho mais perigoso, um pouquinho mais cuidadoso. Louca de saudade, querendo ir, não podia. Aquela coisa assim, poder podia, mas a responsabilidade era minha. Não devia. Então, assim, se acontecer, não tinha como tirar da minha cabeça, né? Sim, sim. Então, a gente sempre teve esse cuidado maior. Então, plantão, né, troca, não vai, se iniciar com sintomas, não vai, né? E o profissional da saúde era isso, né? A gente fazia plantão direto, né? Porque muitos profissionais... Faltavam profissionais. E muitos profissionais da saúde positivando para a Covid, Sim. né? Muitos profissionais da saúde graves, a gente tendo que atender os nossos colegas. Perdeu alguém que gostava na Covid, não? Com certeza, com certeza. Né? Não tem a gente não perder alguém que a gente... Né, ali foi um estrondo dentro do Covid, a gente perdeu conhecidos, né? A gente perdeu amigos. E como tu trabalha na emergência, chegou a trabalhar no SAMU também, né, Alana? Sim. Né? A gente fala que profissional da saúde não consegue ter um emprego, né? Parece que tá no currículo, tem que ter 2. E falta muito, ó. Quem tá pensando em fazer técnico Com de certeza. enfermagem. Façam. Enfermagem. Façam. Né? Médico tá sobrando até, né? Tá sobrando. Mas técnico... Vamos divulgar o nosso. Técnico e enfermeiro faltam muitos, né? Falta sim. E falta profissionais extremamente qualificados, né? E extremamente comprometidos com a função. Eu acho que hoje, a nossa atualidade, o que está vindo aí de recém-formados em todas as áreas, Joel, não só dentro da enfermagem, falta comprometimento, né? Com o nosso trabalho. Acho que eu falo que a gente vem de um século passado, né? Onde trabalho é trabalho, comprometimento é comprometimento. Né? Horário é horário. Horário é horário, né? E isso que a gente falta hoje na nossa juventude, né? Tá tudo muito aberto. Né? E o profissional da saúde... Muito leve, muitas vezes. Tudo muito leve. E o profissional da saúde, eu não consigo fechar a porta da emergência e esperar para tu vir trabalhar, né, Joel? Né? Então, assim, né, a gente precisa de profissionais da saúde, a gente precisa de profissionais da saúde extremamente qualificados, né? E a gente está de portas abertas para ensinar. Tu não precisa vir com uma bagagem, né, um currículo extremamente qualificado. Tu vai aprender. Tem que ter vontade. Tem que ter vontade. Traz na bagagem só a vontade. Traz a vontade aí, que o resto a gente molda, né? Alana, eu vindo para cá, fiquei pensando sobre a enfermagem, como surgiu, né, os primeiros enfermeiros, enfermeiras, né? Sim. A gente diz enfermeira, mas também tem muitos homens enfermeiros, né? Certeza. E que são importantes, porque às vezes precisa de trabalho de mais força. E eles são importantes, né? Tanto é que a Fran, minha esposa, trabalha no hospital, diz, né? Quando precisa de força, aquele fulano tá aqui, o colega tá aqui para ajudar, né? Então, também são importantes. Mas como surgiu essa profissão, A profissão, ela, né, de enfermagem, ela é extremamente antiga, né? E ela foi reconhecida lá nas guerras, né? Nas primeiras guerras, onde alguns profissionais da guerra lá entenderam que precisava de alguém para cuidar. Né? E é o que a gente faz até hoje, né? Um enfermeiro, o técnico de enfermagem, ainda hoje na nossa semana aí da enfermagem, é o que a gente sabe fazer, é cuidar, né? Cuidar, ter ética, compromisso, e é o que se foi visto há muito tempo atrás, e é o que a gente preza hoje ainda, né? É a arte do cuidar. Então, a arte do cuidar foi na revolução aí da enfermagem, e é o que eu acredito que é o que não vai morrer, né? É o que a gente vai levar junto aí como enfermeiro, que é saber cuidar. Cuidar do outro, né? Cuidar do outro. E os hospitais, eles têm mudado com o passar do tempo, que primeiro o nome hospital era para quem já não tinha mais sobrevida, né? Isso. Ia para lá para morrer, né? Ia para morrer.
E o hospital, ele foi em si, né, feito, estruturado para um médico trabalhar, né? Então, hoje, as estruturas dos hospitais, ela trabalha em visão do paciente, né? A gente hoje, na instituição que eu trabalho, é o cuidado centrado no paciente. No Hospital Bruno Borges Machado. Isso aí, é o cuidado centrado no paciente, na pessoa. E cada vez mais, né? Inclusive, mesmo pelo SUS, não só particular, né? Não, com pelo certeza, SUS, não né? existe diferença. Pelo SUS tem trabalhos pensando no paciente, naquele que está com o paciente. Poltronas mais confortáveis, né? Isso aí. Muito profissional, né? Muito profissional. E hoje o cuidado centrado no paciente é também um cuidado centrado no profissional que está atrás, né? Então, antigamente o hospital era feito para um médico trabalhar. Hoje não, hoje é para uma equipe, né? Sim. Uma equipe multidisciplinar, que a gente chama, né? Que são várias profissões dentro de um cuidado. É nutricionista, psicóloga, farmacêutica, enfermeiro, técnico de enfermagem, médico, fisioterapeuta. É todo mundo trabalhando por um bem-estar comum. Às vezes até para dar notícia, né? Alguém tá lá, baixou. E aí, porventura, uma doença um pouco mais grave, não é antigamente chamar a pessoa e dava no corredor a notícia. Isso, não. Hoje a gente tem uma sala própria para isso. Tem uma sala para isso? Como é que funciona? Uma sala. A gente chama de uma sala de acolhimento, né? Que é uma sala onde é feito o acolhimento da família, né? Porque a gente via que antigamente a família ela não participava do cuidado do paciente, né? A gente falava com o paciente, era o paciente que sabia do que ele ia fazer, o que ele tinha que fazer, qual era a doença, qual era a patologia, como que a gente ia resolver. Como ia tomar remédio? Tudo. Hoje não. Hoje a família ela é integrada dentro do cuidado do paciente. Então, essa sala de acolhimento é justamente para trazer quem que vai dar as medicações, com quem que o paciente mora, qual que é a tua vida, qual que é a tua particularidade. Uhum. A minha vida não é igual à tua, né, Joel? Então, assim, a minha família, ela se prepara de um jeito diferente. A nossa organização familiar é diferente do outro. Então, a gente precisa entender a organização familiar daquele paciente para daí a gente pensar num bem-estar do paciente. Pensar numa ação conjunta. Não é o médico que vai decidir. Né? Não é um médico sozinho que decide como que a gente vai tratar, como que a gente vai cuidar. É uma equipe. É uma equipe e a família faz parte da equipe. A família, ou seja, se vocês passar como antigamente era só o paciente podia ser relapso. Podia. E só ele sabia do que deveria ou não deveria fazer. Isso. No máximo um familiar junto que pegou aquela informação junto ali na hora. Hoje não. Hoje não. Hoje chama a família toda. Família toda. Mas no caso, Alana, alguém entrou no hospital e aí foi constatado, que não sabia, mas tem câncer. Uhum. É falado para o paciente ou reúne toda a família e fala junto? Como é Primeira conversa com a família. Antes do paciente. Isso aí. A família, na verdade, ali dentro, os médicos, eles entram num consenso, né? Qual que é o grau de investigação daquela doença, né? Então, assim, o paciente já sabia que poderia existir essa possibilidade? Ou se realmente foi uma surpresa? Foi por uma coisa e descobriu outra. Isso. Então, assim, existe muita particularidade dentro dessas descobertas dessas doenças, um pouquinho mais que a gente chama tristes, né? Sim. Então, como é que foi ali? O paciente veio por uma coisa e descobriu outra? Ou ele já estava investigando aquilo? Então, se o paciente já está investigando, ele naturalmente ele já tem uma ideia sobre aquilo, né? Mas, claro que essa informação é tudo feito por uma parte de pessoas especialistas, né? Não é a informação... Não chama qualquer um para dar a informação. Não, a informação não é jogada ao paciente. Né? Então, nem ao familiar, é tudo feito um acolhimento, um preparo, um estudo do que a gente vai fazer. E outra, né, Joel, não adianta a gente só dar a doença sem dar as possibilidades, né, de tratamento. Então, antes de tu dar a doença, os médicos estudam, eles verificam, eles discutem o caso para a gente já entrar com possibilidade de tratamento junto. Ou seja, tu tá nessa situação, né? Tá com câncer, por exemplo, tratamento é esse. Isso, exatamente. Tu já vem com a informação completa, né? Não é só a parte da tristeza, né? Só de falar a doença. E muito hoje é saúde mental, né? Então, assim, de que jeito que um paciente vai reagir? Simplesmente me falar que eu tenho câncer e não vai me dar as minhas possibilidades de tratamento, né? E isso não acontece mais, né? O que é mais difícil para um enfermeiro? No teu caso, né? Vamos pessoalizar aqui, que tu vai falar em nome de todos, né? Com certeza. Mas o que para ti é mais difícil no trabalho? E é algo que eu falei hoje ainda para os meus colegas, né? Eu falei, eu vou fazer alguma coisa que eu nunca fiz, que participar de um podcast. Eu falei, gente, eu prefiro atender muitos pacientes, né?
que a gente trabalha com mais naturalidade. Mas eu falei para eles, eu tô indo por vocês, que é pela enfermagem, né? O enfermeiro técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem ainda que, né, está aí. Então, assim, eu tô indo pela enfermagem, eu venho aqui realmente defender a nossa categoria. E o nosso dia, dentro de uma emergência, ele começa com o desconhecido, né? Tu não sabe o que vai encontrar. Eu não sei o que eu vou encontrar. Eu sei os meus pacientes que já estão em tratamento comigo, né? Eles já estão sendo atendidos, né, pela equipe anterior. Então, a gente... para a população que acha que a gente começa o dia com a emergência vazia, é uma grande mentira, né? Tá sempre lotado. Tá sempre lotado, né? A gente já tem um alto índice aí de atendimentos e de pacientes. E a gente se prepara para o pior. Uma das situações que tu passou no hospital, ou talvez no SAMU, quando trabalhava lá, hoje é só no hospital, né? Hoje é só no hospital, hoje eu sou uma pessoa de um emprego só. Um caso que te chamou a atenção e que tu pôde resolver, que saiu, tu diz, que bom que eu escolhi essa profissão e ajudei as pessoas. Deve ter muitos, mais um que te marcou. Tem muitos casos, né? E muitos casos que nos marcam. E criança, né? Criança pega no lugar que a gente não consegue conter, né? Então, crianças que venham, né? A gente já atendeu crianças vítimas de afogamento, né? Que a gente conseguiu reverter, que ficaram bem, né? Que foram, né, atendidas da melhor forma possível, melhor, né, sincronização e agilidade que a gente podia ter no momento. E que reverteu, que ficou bem, que foi para casa, que teve alta. Idosos, né? Então, que vem mais fragilizado, que tem essa reversão. E é aquele... O pessoal acha que emergência só tem sangue, né? Muito sangue, perna voando, braço voando. É assim, não é sempre assim, né? Mas esses grandes politraumas, esses acidentes gravíssimos, onde hoje a gente, né, tá atendendo um paciente extremamente grave, a gente fala com a mãe daquele familiar que ele tá extremamente grave, e no outro dia aquela mãe volta e a gente poder falar que o filho dela teve uma curva de melhora impressionante e que ele já não tá mais em ventilação mecânica, que ele já tá podendo falar. Então, ver aquele olhar da mãe em uma notícia boa faz a nossa vida fazer sentido, né? Correr pro lado certo. Tu é muito humano, tu te emociona Sim. falando disso. E às vezes chora junto com o familiar, não? Eu falo com certeza, né? Mas a equipe vai falar, eu nunca vi a Lana chorar junto, mas eu choro escondido mesmo. A gente, Joel, quando a gente tá fazendo é que nem o teu trabalho aqui, a gente é profissional, né? A gente segura a emoção ali e a gente faz o que a gente tem que fazer. E a gente é doutrinado pra isso e a gente é moldado pra isso, graças a Deus. Porque tem pessoas que servem pra isso e as pessoas, elas têm que fazer isso. Eu, infelizmente, eu não consigo me emocionar enquanto eu atendo uma criança até eu encerrar o meu atendimento. Porque o chorar ou se emocionar pode tirar o foco. Vai me tirar o foco. E eu não posso perder o foco. Né? Então, assim, a gente não passa nem na nossa cabeça aquela emoção durante o atendimento. Mas depois do atendimento, tudo desaba, né? Tudo desaba. A gente tem família, eu tenho sobrinhas, né? As minhas colegas têm filhos. E a gente vê os nossos familiares nos leitos que nós estamos sendo atendidos, né? Que a gente está atendendo. A gente vê semelhanças entre idade, fisionomia, nomes, né? Que a gente fala, meu familiar tem esse nome, minha mãe é esse nome. E criança não tem, né? A gente atende e a gente vai fazer o nosso melhor. Pode ter certeza que a nossa equipe é extremamente capacitada para atender. Mas depois disso, todo mundo desmorona. E a gente tem uma coisa legal, que isso vem muito dos nossos médicos que trabalham com nós. Que isso é uma coisa que talvez o mundo externo não perceba, né? Antigamente, médico era médico, enfermeiro era enfermeiro, técnico de enfermagem era técnico de enfermagem. Era equipe de enfermagem separada de médico. Hoje não. Hoje nós somos uma grande equipe. E isso é muitos dos nossos médicos que trabalham hoje conosco que nos trouxeram isso. A gente não tem divisão. A gente vai discutir o caso junto, a gente vai chorar junto. E depois de um grande atendimento, né, às vezes, né, resultando em óbito, né, de crianças e qualquer, né, faixa etária, que nos pegue, né, que pegue aquele lugarzinho assim que desconhecido, a gente reúne todo mundo da equipe, todo mundo vai falar sobre o que está sentindo, o que aconteceu,
precisamos de atendimento, a gente tem um protocolo dentro da nossa instituição que nos fornece atendimento emocional para esses grandes efeitos, assim, né? Então, a gente discute, a gente vê onde pegou cada um, onde, né, um quer falar. Às vezes é a nossa família, né? Sim. A nossa equipe é a nossa família. Trabalho 12 horas, pelo menos. A gente tá mais trabalhando do que em casa, né? Então, vocês trabalham a média 12 por 36. 12 por 36. É a naturalidade do plantão do profissional da saúde. Agora, Alana, o que tu faz para desopilar? O que a Alana de Gasperi faz? Tô fora do hospital e não para de falar em doença e... O que tu faz? O meu namorado fala que, né, a Alana começou a falar e no domingo ela vai falar de desgraça. É a naturalidade do processo, a naturalidade de quem trabalha numa emergência. A gente vê muita coisa ruim, mas a gente vê muita coisa boa, né? Muita vida acontecendo, muita gente melhorando. E a nossa vida não é só desgraça, não é só isso. Então, né, eu acabei te contando antes ainda, né, Joel? A Alana, a enfermeira hoje, para desopilar, ela entendeu que ela precisava ter outras coisas para fazer, né? E uma delas era não ter redes sociais, né? Então, era se desligar um pouquinho desse mundo virtual ali. E hoje eu faço atividade física, eu tenho um hobby da minha família, vou poder voltar para casa, né? A gente diz ali, ir para o interior, né? Final de semana, eu acho que a gente recupera todas as energias possíveis, né? Tu não tem Instagram? Não tem. Facebook? Não tem. Mas já teve? Já tive. Por que desistiu? Por que cancelou as redes sociais? A gente vive num mundo cada vez que nos pede mais, né? Mais produtividade, ser melhor. E a gente olha, a gente abre a rede social e a gente percebe não, na verdade, a gente faz uma autocrítica de que a gente não tá sendo tão boa quanto quanto o mundo paralelo. Eu acordei às 6 horas da manhã, mas tem gente que acordou às 5 e já correu 10 km. Mas que é isso, né? Eu falava, não, mas que vida é essa, né? Como assim? Eu tô acordando, eu já fui super produtiva hoje, mas teve alguém que conseguiu ser muito mais produtiva que eu. E isso é uma autocrítica e eu acho que essa comparação é natural. A gente não tem como se comparar, né? E daí vai de cada ser humano entender, pra mim não me comparar, eu não posso ter. Pronto. Resolvi o problema. Resolvi o problema e eu discuti em casa com o meu namorado e ele super, né? Ele falou, não, tu pode ter, mas eu vou ter. Eu falei, não tem nada a ver, né? Eu falei, eu que não quero. Eu que não consigo. Eu cheguei na minha maturidade de adulto, de falar que pra mim aquilo não estava sendo bom. Então a gente deixa de ler, a gente deixa de estudar, e o enfermeiro, eu tenho pós-graduações, né, em várias áreas, e a gente se atualiza o tempo inteiro. E chegou numa hora que vem aquele relatorinho do iPhone, né? Sim. De você passou tanto tempo nas redes sociais ali, e eu falei, não, eu não tenho 1h30 no meu dia sobrando. Como que eu passei 1h30 nas redes sociais? Ou seja, cada minuto sobrando, 10 minutos, a gente vai fazendo isso, né? Olha, dá uma... Para no sofá e fica ali, né? Rolando aquele Instagram, aqueles reels. E eu digo, né, que informação não é conhecimento, né? Então, assim, a gente tem a possibilidade de ter informações por rede social, mas isso não é conhecimento. Conhecimento é estudar, né? Conhecimento é abrir um artigo. Estudar mais depois que parou com as redes sociais. Com certeza. E né, a gente concluí pós-graduações e comecei várias, né? Comecei outras e concluí também. E um hábito que eu tinha antes, que era da leitura, que eu não conseguia mais ler. Eu tava ali, eu não conseguia ler um livro por ano. Então, ano passado eu encerrei o ano aí que eu li 10 livros. Hoje, agora nós estamos no mês de maio, né? Eu já li 6. Então, assim, pra mim, eu só ganhei, né? Eu não e o teu namorado não tem problema? Não tem problema nenhum. Qual que é o nome dele? O meu namorado é o Felipe Gabriel Rockenbach. É o barbeiro da La Máfia, o alemão. O alemão. O alemão da La Máfia, isso. Não, e ele trabalha com rede social, né? Então, ele trabalha com agenda, ele depende disso. E eu acho que isso aí... A minha escolha de vida não tem que interferir os meus, né? Os meus, eu digo o Felipe, né? Foi a minha escolha. E se eu pudesse falar para todo mundo não ter...
Eu ia acabar com a tua profissão, né, Joel? Mas eu recomendo. Mas tem espaço para todo mundo e eu acho tem válido espaço isso para aí. todo mundo. E a gente precisa desopilar, a gente Isso. precisa ter um tempo, né? E é legal também, Alana, tu ver a opinião de outro que pensa diferente de ti. Com certeza. Eu vivo das redes sociais, né? Grande parte, a rádio em que eu trabalho depende muito da rede social. E tu não vive e tudo certo. E tá tudo né? certo, acho. Mas eu também concordo contigo, tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio. O mundo não é só isso. Não, tem a gente muito vai olhar mais. a infância hoje, as crianças, né? Isso aí. As crianças não brincam, né? As crianças não brincam. A primeira coisa que elas querem de aniversário é um celular. E os pais dão. E os pais dão, né? E a gente vê isso aí no... Não acontece contigo, às vezes tá a criança lá com o braço quebrado, a perna fachada, daí a mãe dá o celular, o pai, ele fica aqui e aí tu arrumando a perna e... Deve acontecer, né? Acontece. Pra punção, né? Pra pegar acesso, a gente diz, né? Então, assim, com certeza distrai as crianças e é uma ferramenta que nos ajuda e é uma ferramenta que a gente trabalha pra isso, né? O WhatsApp tu tem? O WhatsApp eu tenho ainda, gente. Não... Por enquanto. Por enquanto, né? Ainda tô trabalhando ali. O objetivo vai ser conversar por carta. Alana, dá um recado antes de nós encerrar pro teu hospital, que olha pra essa câmera, aquela câmera lá, e dá um recado pro teu hospital, aí. Falando do meu hospital, se eu pudesse, né, convidar todo mundo para ver a nossa realidade profissional, a população externa, para ver o que a gente faz numa emergência, o que a gente faz dentro do hospital, eu convidaria todo mundo e eu passaria a fazer isso com muito bom gosto, para as pessoas entenderem o que a gente trabalha, o que é um profissional da saúde e o que é uma equipe de enfermagem. O meu hospital, eu sou muito grata em poder fazer parte dele desde dessa formação, porque ele é uma referência. Tanto referência em cuidado centrado no paciente, quanto no profissional. Então, eu sou extremamente grata em ser enfermeira do Hospital Bruno Born, né? E sou extremamente grata em ser enfermeira da emergência. Não sei fazer outra coisa, né? Sou enfermeira de emergência e eu falo isso o tempo inteiro. Não sei fazer outra coisa a não ser uma enfermeira de emergência. Que legal. E como profissional da saúde, eu acho que eu deixo aqui o meu agradecimento a grandes profissionais que me moldaram, né? Então, a Alana enfermeira que ela é hoje, ela começou com muitos profissionais da saúde lá que me ensinaram a trabalhar, a gerenciar. Um enfermeiro é um líder de equipe. Então, isso a gente não aprende na faculdade. Liderança não se aprende, né? Liderança se conquista. Então, a conquista, ela é diária, né? Então, eu sou um peixe ainda, um peixinho nadando, né? Com 5 anos de formada. E eu espero ser... A gente diz, né? Eu tenho grandes moldes como enfermeiros aí, que se eu falar o nome deles, eu vou esquecer de algum e eles vão ficar chateados. Porque eu falo pra eles, eu sou realmente a tua fã. E eu quero ser se eu for um pouquinho de ti, eu vou estar feliz. Eu vou pedir para ti mandar um recado para os seus colegas de profissão, tá? Mas antes, lembrar que nós temos aqui o patrocínio também Tradição Digital, né? Um abraço para Adriano, né? Que é um grande parceiro nosso aqui lá de Arroio do Meio. Casa do Ciclista também, Tratari em Estrela, CFC Vitória, Mercadão dos Óculos, ó, esse óculos novo que fiquei bem, Jonas? Tá bom, né? Pra quem é, tá a bom. Fran gostou. A Fran gostou. A Fran gostou, então... Compensados Lajados, né? E também Preto Materiais de Construção e Estos Brindes, né? São os nossos parceiros. Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com as pessoas. Qual não? Para ti, vamos dar uma carta. Não, isso, manda uma carta. Agora manda um recado para teus colegas de trabalho. Eu não tenho palavras para descrever a importância que vocês fazem na vida dos pacientes. E vocês sabem, né, o quão vocês são essenciais no ato de cuidar. Então, eu sei que a gente encontra muito desafio no nosso dia a dia, né? O não reconhecimento, né, também. O salário, né? Não dá para falar que o benefício financeiro, né, essas coisas. Poderia ser um pouquinho melhor, né, pra gente, né? Mas vocês são vocês são um pilar de qualquer instituição, de qualquer hospital. Às vezes nos falta um pouco de empatia no colega, né? Então, se hoje eu posso falar para todos os profissionais da saúde, vocês são extremamente importantes dentro da nossa vida,
E que vocês sejam eternamente felizes no ato de cuidar. E que eu acho que não tem profissão mais confortante do que ser profissional da saúde. Cuidar das outras pessoas. É o que nos move, né? É o que a gente sabe fazer. Ai, que bom. Eu tive relatos quando nós pensamos em trazer alguém da área da enfermagem, e aí diz, não, tem que trazer a Lana, porque ela é competente e humana. Unir as duas coisas é bom, né? E ser valorizado por outras pessoas também, acho que é gratificante, né? Joel, quando eu iniciei a faculdade e quando eu encerrei, eu conversei com essa minha prima enfermeira e que ela me deu a honra de poder trabalhar um pouquinho com ela, né, dentro da instituição. Depois ela acabou seguindo outros rumos. Eu falei para ela a seguinte frase, eu falei, o dia que eu parar de sentir, eu vou sair da minha profissão. E todo mundo chega nesse momento, né? E eu acho que ter o dom dessa sabedoria de saber... Não pode ser mecânico. A gente não pode ser um robô, né? A gente tem que sentir. Então, e eu sinto muito, né? Muitos falam, a Lana enfermeira é fria, a Lana enfermeira... Não, gente, eu só tô no personagem enfermeiro, né? Mas eu sou, sim, eu sou uma pessoa que tento ter um máximo de empatia e eu tenho certeza dentro da minha vida profissional que o dia que eu não sentir mais, eu não serei mais a Lana enfermeira, né? Porque a minha carreira vai chegar ao fim. E eu acho que isso é natural dentro do processo da vida adulta, né? E pode trabalhar em outra área, inclusive. Com certeza. Mas é diferente, a gente vê o brilho no teu olho, né? A tua emoção quando fala da enfermagem. Eu não teria outro jeito para explicar. Claro que eu deveria explicar muito melhor do quanto, né, o profissional da saúde é extremamente importante, de quanto eu sou enfermeira, né, feliz em ser enfermeira, mas não existe palavras para descrever. Não, mas tu já estava receosa, né, de conversar no podcast, mas falou muito Com bem, certeza. porque tu falou com o coração. É. E quando a gente fala com o coração, é fácil. Ainda é mais fácil atender paciente. Alana, muito obrigado por ter Eu que vindo. agradeço, Tá? Joel. Obrigado, eu acho que representou muito bem aí a tua categoria. Eu fico extremamente feliz e muito feliz por ser convidada, né, por passar um pouquinho da informação sobre o que é ser profissional da saúde, né, e o quanto a gente ama o que faz e o quanto a gente merece, né, esse respeito e essa valorização aí nas nossas portas de entrada, né. Que legal. Esta Alana De Gasperi, né, enfermeira, veio de Marques Souza, trabalha na emergência aqui do Hospital Bruno Borne e trabalhou no SAMU, inclusive. Trouxe um pouco da história. Nós queríamos fazer uma homenagem aos enfermeiros. Está aí ela representando essa categoria que amamos demais. Bom, quem será que na semana que vem vai estar sentado aqui no lugar da Alana? Bom, aí tem que acompanhar o Eu Podcast.